191. Regressor Instruction. Capítulo 1027. Limpeza. 10. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Por favor, continue, Coronel Smith, eu disse. Já ouvi o nome Skeat antes, senhor, disse o Coronel Smith. Sério? Perguntei. Sim. Logo depois de passar a masmorra tutorial, tenho certeza de que ele foi chamado de uma das supernovas do Oeste. Acredito que seu apelido era Skeat, a luz cegante. Ele respondeu. Supernovas do Oeste? Perguntei. Sim. Refere-se aos 8 membros da Federação e da União, disse o Coronel Smith. HM. Eles não devem ser tão graves, já que nunca ouvi falar deles. Eu disse. Esse é o caso, baseado nos padrões de todo o continente, mas o povo da Federação está dizendo que as supernovas do Oeste são pessoas poderosas. Eles realmente começaram do zero, explicou o Coronel Smith. É verdade. Enfim, já que você já ouviu falar deles, eles não devem ser completamente incompetentes. Você está dizendo que não seria estranho se eu os apoiasse pessoalmente, certo? Perguntei. Isso mesmo. Já disse à imprensa que isso é uma continuação do projeto de apoio à Federação. Também informei que, junto com Skeat, as supernovas restantes do Oeste, assim como as guildas pequenas e médias da Federação, estão recebendo nosso apoio. A imprensa e o mestre da guilda ainda não perceberam também, respondeu o Coronel Smith. E o incidente com The Okegu? Perguntei. Esse incidente não será mencionado fora da guilda, respondeu o Coronel Smith. Eu sabia que você era ótimo no seu trabalho, Coronel Smith. Fico feliz por ter te recrutado. Você é confiável e digno de confiança, elogiei. Obrigado, senhor. Mas... O Coronel Smith fez uma pausa. Sim. Posso te fazer uma pergunta? Ele perguntou. Senti que sabia o que ele ia perguntar, então responder antes provavelmente o deixaria mais tranquilo. Ah, não vou fazer nada contra a Federação, então não se preocupe tanto. Vou aproveitar essa oportunidade para cuidar dos seus antigos companheiros, Coronel Smith. Quando nos livrarmos essas vagas estarão disponíveis. Você está bem com isso, né? Perguntei. Achei que ele ficaria feliz, mas a expressão dele ficou meio sombria. Estranhamente, ele prefere viver uma vida tranquila, e até quer que seus subordinados façam o mesmo. Era irônico porque ele não podia abrir mão do bigode, mesmo querendo manter a calma. De qualquer forma, parecia que o incidente foi resolvido sem muita confusão. Claro, eu havia feito um acordo pessoal com Skeat, mas havia muitas outras coisas que eu precisava resolver além do nosso acordo. Na verdade, Skeat não queria que o continente ficasse barulhento só por causa do que Park Deokegu havia feito. Ele até me parou quando eu disse que queria pedir desculpas formalmente. Em vez disso, pediu proteção. Fazia sentido, afinal, sua vida estava ameaçada. No entanto, ele também queria que eu fizesse algo sobre o contrato da expedição, que era um problema ainda maior. Claro, não havia nada com que ele se preocupar porque eu sabia a verdade e precisava agir. Era um contrato ridículo desde o início, e olhando objetivamente, Skeat era um denunciante corajoso que havia revelado os termos injustos do contrato. Ele estava deitado na cama do hospital enquanto eu estava sentada ao lado dele. Tudo estava indo conforme planejado. O fato de Park Deokegu e Kinri serem tão super protetores comigo deu uma desculpa para ele. Ele implorou para eu acreditar nele e afirmou que precisávamos estabelecer uma organização que mantivesse o monarca da luxúria e do sono eterno sob controle. Eu disse a ele que seria bom se a Guilda Azul conseguisse encontrar uma solução, mas também disse a verdade fria de que não poderíamos fazer isso e que apoiar a Federação era a melhor opção. Eu tinha certeza de que ele sentiu vergonha de ter dito isso para mim em primeiro lugar. Afinal, ele levou uma surra do Park Deokegu, então deve estar envergonhado. Basicamente, o rosto dela estava vermelho enquanto conversávamos. Provavelmente estava bravo consigo mesmo por ter trazido isso à tona de novo depois de ter sido espancado pelo porco por ter trazido o assunto à tona. Ele nunca havia sofrido grandes falhas, e eu tinha certeza de que seu orgulho havia despencado no abismo após o incidente. Tivemos muitas discussões sobre isso, mas no final, ainda assim decidi apoiar o povo da Federação e do sindicato sob o projeto de apoio à Federação. Na verdade, eu planejava apoiar apenas Skeat e alguns outros, mas tive que fazer isso para que o continente não percebesse o que estava acontecendo.
Aconteceu exatamente há 5 dias. Skiat finalmente havia se recuperado em certa medida, então se levantou e imediatamente criou um galho em Lindell. Depois, receberam uma grande quantia de financiamento. Tenho que dizer que Skiat realmente era um indivíduo motivado. Senhor Shang-Ryol, quanto tempo falta para chegarmos ao nosso destino? Perguntei. Estamos quase lá, senhor, respondeu Lei Shang-Ryol. Isso é difícil. Murmurei. Quer que eu te carregue? Lei Shang-Ryol perguntou. Não, tudo bem. Mas eu não fazia ideia de que existia um prédio em um lugar assim, respondi. O mestre da guilda na verdade comprou alguns prédios em seu nome, revelou Lei Shang-Ryol. Tem mais? De onde ele tirou todo esse dinheiro? Perguntei. Talvez eu não devesse ter perguntado. Ao chegar ao prédio que eu nunca tinha visto antes, vi os peixes da Federação. Ele ainda estava ferido, mas estava vestido decentemente hoje. Bem-vindo, Padre Lei Kyong. Desculpe o atraso, Sr. Skiat, disse. Ah, você não precisa se desculpar. Obrigado por ter vindo até aqui. Também é uma honra conhecê-lo, Coronel Smith. Por favor, venham por aqui, disse Skiat. Vou entrar com o senhor, disse Lei Shang-Ryol. Obrigado, Sr. Shang-Ryol. Ele deve ter gastado uma boa grana. Esse foi o primeiro pensamento que me veio à mente no momento em que entrei na casa da guilda dele, sob a proteção de Lei Shang-Ryol e do Coronel Smith. Ele era um mosquito, não um peixe. Ele deve ter montado uma filial em Lindell para extrair o máximo de lucros possível. Primeiro, eu disse a ele que daria muito apoio, mas não conseguia entender por que ele precisava de tanto dinheiro até agora. Havia algo caro em todos os lugares que eu olhava, da casa da guilda até mesmo o salão de leilões da masmorra. Tudo era desnecessariamente luxuoso. Como mencionei antes. Quero apresentar a você pessoas que compartilham os mesmos interesses que nós, disse Skiat. Claro. Todos estão reunidos na sala de reuniões, informou Skiat. Mais importante, você está se sentindo melhor, Sr. Skiat? Perguntei. Você não precisa se preocupar comigo, respondeu Skiat. Olha esse cara tentando bancar Durão. Os amigos dele devem gostar de agir durões, assim como ele. Estávamos tendo conversas sem sentido enquanto caminhávamos em direção ao nosso destino. Quando chegamos lá, vi um total de 14 pessoas. Além dos membros do Supernova ou algo assim, devia ter havido alguns mosquitos que se juntavam ao sentir um cheiro de sangue. Todos estavam vestindo roupas elegantes e tentando ao máximo mostrar que eram fortes. Na verdade, eles pareciam fortes. Seus atributos gerais eram épicos ou superiores, e usavam equipamentos adequados para eles. Eles eram bons o suficiente para ganhar a vida em Lindeucelia. Prazer em conhecê-los, pessoal, cumprimentei. Prazer em conhecê-lo, Padre Lei Kyong. É uma honra conhecê-lo, Padre Lei Kyong. Somos gratos por você ter vindo até aqui. Sobre nossa oferta. Este é Rainan da Extinção, membro das Supernovas do Oeste, apresentou Skiat. Prazer em conhecê-lo, Sr. Ryan, cumprimentei. Este é o Robin O da Frenesi. Ele também é uma supernova do Oeste, disse ele. Ouvi muito falar de você, Sr. Robin Hood, disse. Cumprimentar cada um deles era muito trabalho, já que eram 14 com apelidos chamativos. Todos agiam como se fossem figurões. Eu sabia que eles não queriam decepcionar o patrocinador, mas estavam se esforçando demais. Então esses caras podem deter o monarca da luxúria e do sono eterno? Sério? Lei Shang-Ryol estava quieto, mas senti que ele estava rindo por dentro. Isso era simplesmente absurdo. É todo mundo? Perguntei. Se convocarmos todos os membros de cada guilda, haverá mais de 1000 pessoas. Entre eles, há cerca de 423 aventureiros épicos, todos eles têm muita experiência quando se trata de expedições de raid. Eles obtiveram excelentes resultados como parte de uma equipe de ataque na masmorra tutorial, e são guerreiros veteranos com muita experiência em combate, respondeu Skiat. Entendi. Muita gente se reuniu aqui. Não concorda, Sr. Shang-Ryol? Perguntei. Para ser honesto. Lei Shang-Ryol fez uma pausa. Sim. É abaixo do esperado. Um ar constrangedor tomou conta da sala. Parece rude, mas é tudo o que posso dizer, senhor. Todos são abaixo do esperado, acrescentou Lei Shang-Ryol. Ele era tão direto. Ah! É engraçado. Com licença, Padre Lei Kyong. Quantos aventureiros suportariam tais palavras?
Vi o mosquito da aniquilação se aproximando de Lei Chang-Heon, e não pude deixar de pensar que ele estava ansioso para provar que Lei Chang-Heon estava errado. O coronel Smith me puxou de volta, e a adaga de Lei Chang-Heon foi cravada no pescoço do mosquito num piscar de olhos. O mosquito da aniquilação parou abruptamente e olhou para Lei Chang-Heon, que de alguma forma apareceu atrás dele num piscar de olhos. Suor frio e gotas escorria pela testa. O mosquito era tão lento que ele nem percebeu o ataque de Lei Chang-Heon. Não pude deixar de suspirar. Se eu fosse um investidor de verdade, faria as malas e iria embora. Não importa como eu olhe, essa ação estava à beira de ser retirada da lista. Era uma ação arriscada que cairia no abismo sem exceção. Ainda temos um longo caminho pela frente. Por enquanto, acho melhor você ajudar a limpar a masmorra com os habitantes da Federação. Não há necessidade de festa de boas-vindas. Sim. Ok. Acho que a estabilização deve ser a prioridade máxima. Eu sugeri. Acho melhor resolver os problemas à nossa frente antes de distribuir qualquer coisa ou designar pessoas para expedições. Acho que é melhor. Se eu te disser a direção que você deve seguir, preciso falar sobre como liderar esse grupo, então. Por enquanto, por favor, faça o seu melhor. Em seus respectivos papéis, continuei. Sr. Skiat, eu disse. Sim, Padre Lei Ki-Yeon. Skiat respondeu. Suas palavras ainda estão gravadas fundo no meu coração, mas... Parei. Não sei o que você está planejando fazer para tirar todo esse dinheiro de mim. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso nem para você está certo, certo? Tenho muita coisa para dizer. Parei de novo. Não sei se investir em vocês é a escolha certa. Mas acho que este não é o lugar para isso, disse. Não seria mais rápido encontrar outras pessoas? Você entende o que estou dizendo, né? Para ser franco, o motivo pelo qual escolhi Skiat foi porque ele era uma pessoa apaixonada. Ele corajosamente sugeriu manter o monarca da luxúria e do sono eterno sob controle e me pediu para lhe dar esse trabalho. Ele tinha o espírito e a coragem da maioria dos novatos. Não havia realmente motivo para ele ser o líder do grupo. Ainda era um grupo não oficial, e o nível de aventureiros em outros lugares era praticamente o mesmo deles. Era verdade que ele começou tudo isso, mas não havia necessidade de eu dar tudo o que ele queria conseguir. Ele sabia melhor do que ninguém que seu lado confiante, corajoso e enérgico não era realmente necessário. Ele sabia melhor do que ninguém que precisava provar seu valor na minha frente. Ele não está com boa aparência. Skiat tinha um complexo de inferioridade, ou talvez estivesse apenas envergonhado. O mais importante, ele parecia nervoso e assustado. Ele parecia diferente de quando estava na sala de reuniões na época. Eu não conseguia mais ver o apaixonado Skiat. Não é porque eles não conseguem que os outros não estão agindo como você. Eles são competentes e certamente podem fazer o mesmo movimento que você, mas não vão fazer o que você fez porque tem muito a perder. E aí, o que você acha? Agora você também tem muito a perder. Regressor Instruction capítulo 1028, Limpeza, 11. Claro, não era como se Skiat não tivesse nada a perder. Ele era o senhor de uma pequena cidade, então qualquer um pensaria que ele tinha muitas coisas valiosas a perder, mas o valor sempre era relativo. Havia pessoas satisfeitas com o que tinham, mas também aquelas que não estavam. Ele era um ótimo exemplo disso, e sua natureza. Revolucionário cauteloso é sua natureza. A janela de status nunca mentiria. Diferente da natureza de Sun Yeon, voluntária ideal, e da natureza de Kim Un-sung, mediadora de bom coração, não estava claro se a natureza de Skiat era boa ou má. A definição do dicionário para a palavra revolução era desmontar sistemas sociais e econômicos em favor de um novo, mas a definição não era suficiente para eu dizer que ele estava do lado da luz. Os sistemas e costumes existentes não eram necessariamente ruins, e não havia a garantia de que a revolução estava indo na direção certa ou que era justa. Houve momentos em que as pessoas erguiam uma bandeira pelo bem maior, mas também começaram uma revolução pensando, isso é uma porcaria. Skiat provavelmente era o último. Era muito provável que ele tivesse decidido iniciar uma revolução, já que não estava satisfeito com sua vida. Ele tinha uma causa, mas o que queria mudar não eram os valores existentes nem o sistema social atual. Em vez disso, ele simplesmente queria mudar seu ambiente. Ele estava preso em uma área remota e sendo expulso da luta continental pela supremacia. Para piorar, todos estavam focados em mim e no sagrado país democrático.
Ele estava frustrado com isso. Os sistemas de ideias que governavam o continente forçaram o revolucionário cauteloso a não ser mais tão cauteloso. Espere, Padre Leichlyon, disse Schiat, me interrompendo. Virei para ele e vi que ele parecia nervoso. Ele parecia alguém que tinha muito a perder. Provavelmente ainda não sentia que estava sendo levado à beira do penhasco, mas estava com medo. Confio em você, Sr. Schiat, disse. O quê? Quero cuidar de você e te apoiar de muitas formas. Mas preciso ver resultados. Não tenho justificativa para simplesmente te dar itens, e mesmo que eu forçasse isso para te apoiar, será um suporte não oficial. Qualquer coisa não oficial não vai te ajudar em nada, expliquei. Sim, eu entendo, mas se puder nos dar um pouco mais de tempo, eu sei que o crescimento de um aventureiro não depende apenas de seus itens. Sei que parece ridículo ouvir tais palavras de alguém que abriu mão da vida como aventureiro, mas tenho observado muitos aventureiros de fora. Em outras palavras, sei que é importante avançar devagar, um passo de cada vez, em vez de ficar obcecado com os resultados. O interrompi. Não vai demorar tanto, Padre Leichlyon. Então, por favor, Não sou, Sr. Schiat, disse, interrompendo novamente. Eu precisava falar com calma. Não falei com ele friamente ou em um tom que sugerisse que eu estava ciente do plano dele. Era mais como se eu estivesse falando com ele de forma indiferente. Sorri baixinho, e tinha certeza de que havia bondade nos meus olhos porque o santo do sacrifício e do avivamento estava destinado a amar todos no continente. Schiat era um, mas eu também tinha que amá-lo. Como é? Schiat questionou. Eu disse. Não sou, Sr. Schiat, repeti. Eu não entendo. Por que você está me contando isso? Disse Schiat. Estou dizendo que eu realmente não me importo com o que você faz com meu apoio. Também não me importo muito com o que você quer ou seus sonhos, esclareci. Acho que há um mal-entendido, Padre Leichlyon. Isso não é. O motivo pelo qual quis te apoiar foi que achei que você poderia ajudar todos a manter o monarca da luxúria e do sono eterno sob controle pelo bem do equilíbrio do continente, o que talvez nos permitiria adotar um sistema centralizado. Foi tudo pelo bem de um amanhã melhor. Achei que havia um motivo para Deus abenigou ter te enviado até mim, e claro, esse pensamento não mudou. Interrompi. Schiat parecia estar tendo muitos pensamentos enquanto me olhava em silêncio. No começo, eu tinha certeza de que não era a intenção dele se aproveitar de mim. Ele devia ter pensado que cobrir suas ambições criando uma causa era uma ótima decisão para ele, mas pela sua natureza, era difícil dizer que ele estava me menosprezando. Provavelmente achou que era uma aposta, e isso valeu a pena aos seus olhos. Fui mais gentil com ele do que ele pensava, e ele provavelmente achava que tinha me superestimado. No entanto, minhas palavras indiferentes devem ter dado arrepios para ele e essa é uma cena memorável. Eu não me importava nem um pouco se Schiat era uma pessoa justa ou não. Claro, também não me importo se ele só estava tentando satisfazer sua ganância. Só havia uma coisa que importava para mim. O continente. O continente era minha prioridade, e esse era o processo de pensamento de um ser transcendente. Em vez de me interessar pelos valores das pessoas comuns, eu olhava para o quadro geral com uma visão aérea. Pessoas como Schiat não conseguiriam me entender. Como poderia entender os sentimentos do santo transcendente do sacrifício e do avivamento quando usou a desculpa de mudar os valores do continente para cobrir sua ganância? Eu era o exemplo modelo de adulto. Aos meus olhos, tudo não valia nada menos que pudessem ajudar os seres vivos deste continente. Provavelmente parecia tão deslocado a ponto de as pessoas questionarem se eu era da mesma espécie que eles. Isso era meio diferente, mas Schiat me olhava do jeito que eu olharia para Benigoa. Então, vou depositar minha fé em você, Sr. Schiat, disse, segurando sua mão. Segurei a mão dele com força antes de dizer novamente que tinha fé nele. Sim, senhor. Ele abaixou a cabeça silenciosamente. Eu não disse nada, mas ele tinha que ter percebido a possibilidade de eu abandoná-lo se ele não conseguisse provar seu valor. Eu tinha certeza de que ele queria ignorar esse sentimento, mas eu sabia que isso ia acontecer, então marquei uma reunião com o bandido babudo para te estressar. Era mais fácil derrubar alguém com muito a perder do que alguém que não tinha nada a perder. Senhor Shang-Ryeol, eu disse. Sim, senhor. Lei Shang-Ryeol respondeu. Como está minha agenda hoje? Perguntei. Você vai ter um chá com o mestre da guilda. O mestre da guilda solicitou uma discussão relacionada a esse piquenique. Acredito que ele quer discutir o tema e o local.
Ele disse que queria convidar profissionais. Ele ainda está planejando aquele piquenique. Você ouviu alguma informação sobre isso? Estou falando do tema, perguntei. Ele parecia estar considerando um tema de acampamento. Eu vi comprando algumas barracas que são populares em todo o continente, mas fora isso. Lei Shang-Yeol parou. Ah, as minorias na região sul. Eu disse. Parecia que ele estava pesquisando o estilo de vida dos antigos nobres élficos, assim como o estilo de vida das pessoas que viviam na natureza. Fora isso, infelizmente não tenho mais informações para oferecer. Minhas desculpas, senhor, acrescentou Lei Shang-Yeol. Não, você não precisa se desculpar por isso, eu disse a ele. Depois, você vai jantar com a senhorita Jungaya, a senhorita Ansur e o senhor Serafim. Depois disso, você prometeu visitar a Guilda dos Mercenários Vermelhos. Lei Shang-Yeol continuou. E no dia seguinte? Perguntei. Haverá um evento no santuário, respondeu Lei Shang-Yeol. Acho melhor adiarmos a reunião com Yunsung. Não é como se fôssemos a um piquenique tão cedo. Já reagendei meu plano com a Aya uma vez. Acho melhor eu conhecer o bandido barbudo. Agora, eu disse. Sim, senhor. Eu cuido disso, disse Lei Shang-Yeol. Ele não está trabalhando agora. Talvez seja melhor eu visitar a capital pessoalmente, sugeri. Devo avisá-lo? Lei Shang-Yeol perguntou. Não. Era melhor fazer algo assim de forma discreta, pois a outra parte ficaria mais tocada ao saber disso. Eu caminhava com um salto no passo quando notei uma carruagem à distância. Lei Shang-Yeol teve que ter preparado uma carruagem porque eu disse que estava cansada. Você também entre, Coronel Smith, eu disse. Sim, senhor. Você é muito popular na Federação, Coronel Smith. Você é perfeito como o rosto da nossa guilda. Você não concorda? Perguntei. Assim que entrei na carruagem, olhei ao redor usando meu telescópio. Espiei Skiat e vi que ele estava no meio de uma reunião sem importância. O clima estava bem calmo, mas quando ouviu que a carruagem estava indo em direção ao portal de dobra, o ar na sala ficou instantaneamente frio. Parece que ele está indo para a capital. Você não acha que ele vai visitar o Gregory, acha? Então o nome do bandido barbudo era Gregory. Uou! Droga! O que devemos fazer? Se Lei Yeol vai apoiar Gregory, você deveria me chamar de pai. Ele não pode nos abandonar tão facilmente. Não, eu posso. Mas a situação agora foi realmente. Lei Yeol não parecia realmente decepcionado. Nosso alvo era apenas um membro comum da Guilda Azul. Você realmente acha que um membro comum da Guilda Azul pode se tornar o guarda-costas de Lei Yeol? Você realmente acha que ele é só um membro comum da guilda? Lei Shang-Yeol não é apenas popular. Seu nome pode ser ouvido em todo o submundo, e não há ninguém que não saiba seu nome neste momento. Existem até histórias de que ele recebeu treinamento especial para proteger Lei Yeol junto com uma mulher chamada Park Lian. Sério? Aparentemente, o número de mortos dele já ultrapassa 1000. Sério? E o Park Lian? O Coronel Smith está com ele, então não acho que Park Lian esteja com eles. Nem quero imaginar, mas existe a chance de ela estar na sala de reunião com ele. De qualquer forma, eles estão em um nível completamente diferente, então não vamos tratá-los com base nos padrões da Federação. Estamos só começando. A gente nem conseguia fazer qualquer coisa quando Hainan estava sob ataque. Merda. Se ao menos a Federação não tivesse se tornado assim. Se a Federação tivesse recebido o melhor apoio, a nação não teria caído nesse estado. Eles nem são nada demais. Comentou Hainan. Calma, Hainan. Agora não é hora de deixar suas emoções tomarem conta. Aquele desgraçado Coronel Smith. Ele parece um herói, mas não é herói da Federação. Droga. Desde quando o cara que beijou os pés de Lei Yeol virou o herói da Federação? Hein? Ele é só o cachorrinho de colo da Lei Yeol. Então o Coronel Smith não é tão popular assim. Na Federação. Acabei de receber uma notícia. O que foi? Parece que ele realmente está indo para a masmorra. Tenho certeza. Ele vai encontrar o Gregory. Eu não fazia ideia de para onde estava indo, então foi um milagre eles saberem meu destino. Chegamos? Perguntei. Sim. A porta da carruagem foi aberta, e vi o bandido barbudo coberto de terra. Minha visita foi tão repentina que ele não conseguiu se limpar e simplesmente me recebeu naquele estado. Parecia estar trabalhando na linha de frente,
o que não era algo que um mestre de guilda supervisionando tanto uma guilda quanto uma cidade normalmente faria. Era compreensível, porém, pois faltava pessoal. Um fedor terrível encheu meu nariz junto com o cheiro do suor dele, mas... ele está trabalhando duro. Pepa Lake Young. O que te traz a este lugar humilde? Gregory me cumprimentou. Dei um passo à frente, e ele estremeceu antes de dar um passo para trás inconscientemente. Ele não recuou de choque. Tudo porque ele percebeu que estava com um cheiro ruim e sujo. Ele recuou porque estava preocupado em manchar minhas roupas. O suor derramado do trabalho é sagrado. Abracei ele levemente, como se dissesse que não me importava nada com isso. Também segurei a mão dele e disse, muito obrigado pelo seu esforço. Padre Lake Young. Gregory murmurou. Eu realmente gostava desse cara. Eu não tinha certeza se essa notícia foi entregue a Skyat ou não, mas o vi jogando uma cadeira na parede mais próxima através do meu telescópio. Regressor Instruction capítulo 1029, Limpeza, 12. É disso que estou falando. Você deveria mostrar que está se esforçando. Isso também me daria força. Desculpa. Eu não esperava que você viesse me visitar. Esse lugar decadente. Gregory disse. Besteira. Este lugar não é um lugar decadente, eu disse. Se eu soubesse que você viria, eu teria. Não diga isso, Sr. Gregory. Estou muito feliz que você me recebeu de braços abertos. Na verdade, estou preocupado que talvez eu esteja sendo rude por visitar com tão pouco aviso, disse, interrompendo-o. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Estou muito feliz que você está aqui. Tenho certeza de que sua presença aqui dará força a todos, disse ele. Então, vamos ficar aqui parados. Eu sugeri brincando. Gregory ficou surpreso e gaguejou. Pepe, por favor. Vir. Dentro. Ok, logo entendi por que ele me fez ficar aqui. Não há lugar para sentar. Eu tinha certeza de que havia abrigos para os trabalhadores, mas não havia lugar para visitantes especiais. Tinham-se passado apenas 3 dias desde que começaram oficialmente a limpar o lugar, e o mestre da guilda também estava ajudando, então não havia a necessidade de criar um lugar assim. Porque eles precisariam criar um quarto para convidados especiais. Eu tinha certeza que os da federação relutavam em vir aqui, então as pessoas que vieram ajudar poderiam ser consideradas as pessoas trabalhadoras da federação. Eu não tinha certeza se havia uma agenda política por trás de Gregory e das figuras influentes da federação, mas parecia que não havia nada desse tipo. Isso também foi comprovado pelo estado do acampamento. Eles são apenas pobres. Faltavam tempo, mão de obra e recursos, então não conseguiam construir um acampamento decente. Provavelmente era porque queriam começar isso quanto antes, mas eu não conseguia ver uma área de descanso adequada. Vi uma cafeteria e moradia para os trabalhadores, mas basicamente eram só tendas. Os magos não tiveram tempo de lançar feitiços de vento para ventilar o local, então presumi que eles também não tinham conseguido lançar nenhum feitiço de limpeza. Em outras palavras, o banheiro desse lugar tinha que cheirar a esgoto. Pelo menos eles têm um lugar exclusivo para seus líderes. Gregory parecia pensar que não havia outro lugar para irmos, já que a cafeteria e o complexo onde os trabalhadores estavam hospedados não estavam exatamente em condições impecáveis. Gregory trouxe muitos assuntos como se tentasse ganhar tempo o máximo possível e, como esperado, vi alguns jovens saindo do complexo onde os líderes do grupo de limpeza das masmorras estavam hospedados. Deduzi imediatamente que aqueles homens tinham vindo aqui para limpar o lugar. E é imundo, mas... não é tão ruim assim, eu disse a ele. Não, na verdade é ruim. Eles conseguiram limpar todo o lixo, mas não havia como deixarem tudo perfeito em cima da hora. Achei hilário ver um tecido branco limpo pendurado sobre uma mesa com aparência decente. A área onde a cama deveria estar estava coberta de forma estranha, e as plantas aleatórias nos cantos eram simplesmente engraçadas. O quarto de hóspedes claramente foi feito de última hora, mas a visão dele fez o bandido barbudo suspirar aliviado. No entanto, ele ainda estava preocupado. Eu era famoso por sempre ficar do lado dos fracos e dos trabalhadores dedicados. Então o bandido barbudo estava preocupado que eu repreendesse por não criar um ambiente de trabalho decente para as pessoas daqui. No entanto, ele não precisava se preocupar com isso. O suor cobrindo sua testa me fez entender o que estava acontecendo naquele momento. Em minha defesa, tivemos que começar a trabalhar o mais rápido possível, então não conseguimos montar o acampamento.
Quando começarem a chegar mão de obra e recursos, estamos planejando retomar a construção do campo. A cafeteria, o banheiro, o complexo habitacional e as áreas de descanso serão priorizados, comentou Gregory. Provavelmente vai levar uns 10 dias. Já estamos conversando com uma empresa, e eles nos disseram que vai levar um tempo para preparar tudo. Eles vão começar a nos mandar comida decente em 3 dias, acrescentou Gregory. Você realmente acha que vão te mandar comida decente? Você não precisa dar desculpas, Sr. Gregory. Eu sei que a federação não está na melhor situação agora. Sei que você não tem escolha a não ser depender dessas empresas, e a quantidade de dinheiro que pode gastar com elas é limitada. Tenho certeza de que não há guildas na federação que possam fornecer recursos suficientes para tantas pessoas. Os habitantes estão até lutando para conseguir comida, e também houve a fome recente, respondi. Agora, estou pensando que talvez isso seja culpa minha. Tenho certeza de que você deve ter ficado surpreso, e eu te dei esse trabalho sem considerar essas coisas. Eu deveria ter feito um plano sólido. Neste ponto, parece que eu sobrecarreguei você e as pessoas. Ufa, eu disse. Isso não é verdade, Padre Lei Kyong. Sou realmente grato pela sua graça. Não consigo expressar direito, mas eu realmente estou agradecido por você nos abençoar com sua graça. Isso não é culpa sua, então, por favor, levante a cabeça, respondeu Gregory. Se eu pudesse, enviaria apoio em nome do País Sagrado Democrático ou do Comitê de Gestão de Proteção Continental, mas você sabe melhor do que ninguém que isso é inútil. Há pessoas dizendo que a Federação tem recebido recursos excessivos. Se quiser aumentar o orgulho, a autoestima e a moral dos habitantes, precisa cuidar dessa tarefa sozinho, expliquei. Será um momento difícil para todos, incluindo os moradores e os trabalhadores daqui, acrescentei. Desculpe não poder ajudar muito, Sr. Gregory, disse. Está tudo bem. Se não fosse por você, não teríamos tido chance de recomeçar, disse Gregory. Então, que tal darmos uma olhada? Eu sugeri. Sim, senhor. Vou te mostrar o lugar, respondeu Gregory. Eu já sabia o que ia ver. Nosso plano é começar do primeiro andar do porão. Quando terminarmos isso, vamos continuar com os andares mais profundos. Também estamos no meio da construção da base para o trabalho de manutenção, mas estamos fazendo o nosso melhor para não ficar para trás em nossos principais objetivos. Claro, a segurança é fundamental, então sempre há soldados e magos de prontidão em caso de emergência, explicou Gregory. Entendi. E os feitiços de proteção? Eles estão funcionando sem parar, inclusive nos intervalos. Como eu disse, segurança é fundamental, respondeu Gregory. Você já tem um plano completo para essa limpeza da masmorra? Perguntei. Ainda não, mas estamos no meio de lançar a fundação para que possamos começar a trabalhar o quanto antes. Temos feito coisas como limpar estrada para nossas linhas de suprimento e limpar os detritos. Claro, não descartamos os destroços, pois presumi que eles tinham valor religioso, respondeu Gregory. Que tal o projeto de restauração? Perguntei. Na verdade, eu queria falar com você sobre isso. Há algumas pessoas talentosas na federação que são adequadas para esse projeto, me disse Gregory. Sério? Sim. Eles não são famosos no continente, mas são muito detalhados. Até os anões reconheceram seu trabalho, acrescentou Gregory. Olha ele promovendo esses caras. Os teólogos do Vaticano também pareciam realmente satisfeitos. Especialmente a irmã Jaina. Hã? Irmã Jaina? Perguntei. Sim. Gregory estava se esforçando ao máximo. Eles precisavam ter cuidado especial com o campo de destroços, mas não tinham máquinas capazes de lidar com destroços tão pesados. Então tiveram que empregar aventureiros e magos. Gregory tinha que ter sido enviado para cá para isso. Por algum motivo, ele parecia preocupado enquanto conversava comigo. Pode ir na frente, eu disse a ele. Ai. Com licença, disse Gregory. Aconteceu que ele estava preocupado com os trabalhadores que lutavam para mover uma pedra gigante. Gregory agarrou a pedra com as duas mãos e começou a afastá-la. Seria uma pena se eu me abstivesse de fazer qualquer coisa numa situação dessas, então tive que usar minhas mãozinhas para ajudá-los. Outros provavelmente pensariam que eu era apenas bagagem, mas ver pessoas de alta patente suando do trabalho sempre foi uma visão linda. Em algum momento, comecei a suar com eles. Ah não. Padre Lei Kyong. É perigoso. O quê? Perguntei. Por favor.
Por favor, venham por aqui, mas... Não tem nada com que eu possa ajudar? Perguntei. Desculpe dizer isso, mas ficar parado está nos ajudando. Ai. Ai. Ri das palavras diretas dos trabalhadores idosos e criei um clima que enfatizava o trabalho em equipe. Lei Shang-Riao estava filmando a gente. Essa visão linda foi um excelente vídeo promocional, só precisava passar um pouco de terra no rosto, e ficaria perfeito. Eu não planejava ir tão longe. Era um bom assunto para conversar, e a situação era só um beijo de chefe, então não podia deixar essa oportunidade passar. Quero parar. Meus braços. Eles estão com dor. Olhei para o Coronel Smith, mas era a primeira vez dele como meu assistente, então ele não conseguiu entender meu sinal. Eu queria que ele me tirasse desse trabalho infernal. Era uma lei universal que assistentes se aproximassem do empregador e sussurrassem algo como: "Você tem uma reunião próxima e precisa sair agora, senhor." Se ele fizesse isso por mim, eu sairia imediatamente. Merda. Está quente e úmido. Eles não lançaram nenhum feitiço de resfriamento. Ou eles lançaram um, mas é muito fraco. Acho que já terminamos aqui, Padre Lake Leone, me informou Gregory. Quero ajudar um pouco mais, disse. Gregory foi quem tentou me impedir, então não pude descansar. Quando comecei a pensar que talvez o Coronel Smith estivesse tentando me fazer sofrer, convidados inesperados chegaram e me salvaram desse atoleiro de trabalho infernal. Eu só estava me perguntando onde eles estavam. Os mosquitos sugadores de sangue haviam chegado. Eu estava falando dos senadores da Federação, que eu tinha certeza de que nunca haviam visitado este lugar até agora. Padre Lake Leone, os senadores estão aqui e querem conhecê-lo, disse o Coronel Smith. Ah, tenho visitas. Eles também disseram que lhe querem falar com você sobre a limpeza da masmorra, acrescentou. Obrigado, Coronel Smith, disse. Para piorar as coisas. Por que vocês estão aqui? O grupo de esquiate estava com eles. Esses desgraçados são todos maus. Gregory claramente parecia desconfortável ao vê-los todos. Neste ponto, os senadores deveriam se apresentar com as supernovas e brincar. Então você também está aqui, padre. No entanto, esse não era o melhor momento para fazer piadas. Quem poderia imaginar que os mosquitos viriam aqui com eles? Pareciam tão limpos e arrumados que era absurdo. A forma como o grupo dos Skiat e os senadores estavam sentados em uma cadeira enquanto me esperavam com seus assistentes os fazia parecer extremamente deslocados. Os dois grupos não estavam sentados juntos, mas tinham um jeito de falar semelhante. Gregory ficou limpando a garganta por causa do constrangimento. Padre Lake Leone. Você nunca nos disse que viria nos visitar. Um dos senadores disse sem vergonha. No entanto, Skiat permaneceu em silêncio. Provavelmente não conseguiu dizer nada, pois achava constrangedor. Parecia pensar que receberia o mesmo tratamento que os senadores se dissesse algo ali. Virei e olhei para o bandido barbudo. Não tive escolha a não ser dizer algo ao ver o rosto dele. Senhor Gregory. Sim, Padre Lake Leone. Gregory perguntou. Que tipo de papel eles receberam para a limpeza da masmorra? Perguntei. Me diga porque eu não sei. Como é? Gregory perguntou, parecendo atônito. Eu não sei de nada. Eu realmente parecia não fazer ideia do que estava acontecendo. Regressor Instruction capítulo 1030, limpeza, 13. Parecia uma pergunta inocente, e obviamente eu não tinha feito essa pergunta para falar mal das pessoas daqui. Falei de forma alegre, ou pelo menos, era assim que me sentia. Como eu não poderia estar feliz quando tantas pessoas vieram aqui para ajudar a Federação em dificuldades. Fiquei emocionado ao ver os senadores da Federação e aqueles com poder suando junto com os trabalhadores daqui. No entanto, o momento emocionante não durou muito. O bandido barbudo parecia envergonhado. Na verdade, era mais como se ele não soubesse o que dizer. Tinha certeza de que ele não queria mostrar o lado ruim da Federação, então sentiu necessidade de dizer algo, mas nada lhe veio à cabeça. Ele também não conseguia dar uma desculpa razoável, então só podia dizer, senadores nos deram apoio material e emocional. Eles deram suporte aos trabalhadores. Gregory fez uma pausa. Eles deram total apoio? Onde? Gregory parecia ter percebido que havia cometido um erro. Quer dizer, eles deram total apoio. A gente só não tem recebido. Quer dizer, vamos receber o apoio deles em breve. Gregory murmurou. Eles ajudaram em muitos dos procedimentos legais, acrescentou Gregory. Os procedimentos legais.
Quais exatamente foram esses procedimentos? Perguntei. Foi então que um dos senadores entrou na conversa. Ah, parece que o mestre Gregory ainda não sabe dos detalhes. Há questões de vistos sempre que trabalhadores do país sagrado democrático entram na federação e vice-versa. O comitê está no meio de conversas sobre resolver essas questões. Entendi, disse. As leis da federação variam ligeiramente dependendo da região, por isso o processo administrativo é um pouco complicado. Como você já sabe, as guildas da federação são as que receberam a tarefa de limpar a masmorra. No entanto, cada guilda está sujeita às leis de suas respectivas regiões, então há muitas coisas a serem tratadas, disse um dos senadores. Ah, se a tarefa foi designada para o governo central da federação. Ele parou. Ele é louco. Por que eu delegaria a tarefa para vocês? Não é como se você tivesse participado da invasão da masmorra. Para piorar, vocês não têm vergonha. Como esse cara ainda tem coragem de entrar na conversa quando eu obviamente estou humilhando eles? O país democrático havia encomendado as guildas na federação, não o governo. Como ele disse, havia muitas coisas para lidar. Quase todas as guildas da federação decidiram participar dessa tarefa, mas mesmo isso não era mão de obra suficiente. Então as guildas tiveram que recrutar os habitantes como trabalhadores temporários. Também havia várias questões legais que precisavam ser tratadas. Eu não conhecia as leis daqui, mas se elas variam de região para região, não era estranho as coisas ficarem arrastadas. Acho que tenho uma ideia geral do porquê o ambiente de trabalho é assim. Mesmo que tivessem uma reunião com as guildas e as companhias, não seria suficiente. Eles também tiveram reuniões com os senadores e conversaram sobre várias coisas, então não conseguiram montar um acampamento adequado. Imagem. As pessoas não sabem o truque para fazer as coisas acontecerem. Se alguém tinha uma oportunidade diante de si, era preciso agarrá-la rapidamente, mesmo que isso significasse mudar as leis e procedimentos. Se alguém falasse sobre a necessidade de fazer isso ou aquilo, que estava sob essa jurisdição, e aquilo estava sob aquela jurisdição, nunca conseguiria fazer nada. Eu estava me perguntando por que o time aqui era tão pequeno. Droga, tenho certeza que as guildas aqui estão realmente frustradas. Finalmente entendi por que o bandido babudo andava por aí sem ajudante. Tinha certeza de que os funcionários administrativos da guilda dele estavam ocupados por aí. 5 dias não são suficientes, então eles devem ter decidido priorizar alguns lugares. No fim, eu tive que dizer algo. Desculpem, pessoal. Essa tarefa é a recompensa que decidi dar aos membros da guilda e mercenários da federação por participarem da expedição. Acho que vai ser difícil para atribuir essa tarefa ao governo central. Entendi. Enfim, graças a você, os habitantes estão cheios de energia novamente. As economias das cidades prosperam junto com empresas ligadas a expedições. Há tantas mudanças que acho que a antiga federação desapareceu, disse um dos senadores. Fico feliz que você pense assim. Você precisa usar seus poderes um pouco mais no futuro. Claro que vamos. Já estamos pensando em transformar a masmorra em um santuário religioso. Ele me interrompeu. Então faça alguma coisa. Que tal nos mudarmos para outro lugar? Ele sugeriu. Esses mosquitos. Eu realmente quero me livrar de todos de uma vez. Eram eles os motivos pelos quais minhas intenções puras estavam sendo distorcidas. Eu só queria passar um tempo com os trabalhadores, mas provavelmente parecia um gerente que veio aqui para importunar os trabalhadores. E tudo porque eles apareceram aqui. Para piorar, os senadores tinham vindo aqui com seus próprios ajudantes e conversavam com eles. Deveria haver uma forma mais sistemática de visitar a masmorra. Quantos portais de dobra foram instalados até agora? É reconfortante ver os habitantes ajudando na tarefa, Mestre Gregory. Você tem um momento para conversar? Pensando bem, ainda não ouvi falar das empresas que vão nos fornecer os materiais necessários para essa tarefa. Com qual empresa você assinou o contrato? Eu não tinha certeza se eles queriam levar parte do crédito ou só reclamar deles. Obviamente, eles não tinham vindo ali só para conversar tranquilamente sobre a tarefa. Eles mencionaram que esse projeto estava impulsionando a economia da federação, então eu poderia supor que as guildas que participaram da expedição estavam no comando aqui. Eu não tinha certeza sobre os habitantes, mas tinha certeza de que eles não ganhariam tanto assim. Ainda assim, tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito. A cidade ficaria animada. Quando isso acabasse,
As pessoas fariam mais expedições. Se olharmos para o quadro geral, o desenvolvimento da federação ajudaria aqueles que viviam dos lucros da federação. Para ser sincero, não é como se seu salário fosse aumentar, então tenho certeza que tem algo mais que você quer aqui. Definitivamente não tinham vindo aqui só para mostrar o rosto. Por algum motivo, os senadores começaram a falar com cautela. Ai. Ai. Para ser honesto, tenho certeza de que muitos moradores são gratos pelo que você e o Comitê de Gestão de Proteção Continental fizeram por nós. A federação foi excluída de muitos dos eventos que aconteceram no continente, então os habitantes definitivamente se sentiram excluídos até agora, disse um senador. Tudo o que fiz foi sorrir. Tenho certeza de que eles se sentem confortados. Você está cuidando deles, afinal. Sentimos o mesmo que eles, acrescentou. Essa é uma bela preparação. Para expandir isso, tem algo que eu gostaria de dizer. Temos alguns ideias de negócios que possam te interessar pelo bem dos moradores. Estamos tentando administrar uma organização beneficente na federação. E estamos planejando organizar uma festa para os carentes. A festa será em 2 semanas. E achamos que você poderia se interessar, explicou. Festa beneficente, que nada. Quando você diz festa beneficente, por que vocês estão organizando uma festa se nem fazem parte dos desfavorecidos? São eles que estão lutando lá fora. Planejamos muitas coisas. Como realizar um leilão e uma arrecadação de fundos. Se você comparecer, tenho certeza de que os habitantes ficarão emocionados, respondeu. E eu gostaria de falar com você sobre as ideias de negócios que acabei de mencionar. Ele acrescentou. Eram tão malignos que simplesmente chamá-los do mouse não bastava. Não tínhamos nos livrado de todos os da federação. Achei que tínhamos nos livrado de todos os tentando manchar minha inocência. Será que não haviam deixado um testamento para seu sucessor antes de seguir para o além? Existe mesmo uma lei dos movimentos bruscos constantes. Quando você se livra de um, outro deve aparecer para preencher essa vaga. Era absurdo, mas eles decidiram aproveitar essa oportunidade para ouvir algumas respostas minhas. Parecia que eu estava dando demais, mas eles deviam ter ouvido um boato de que eu iria começar um projeto de restauração aqui. Tive a impressão de que queriam divulgar suas empresas para mim enquanto mantinham o foco no projeto de restauração. Isso foi tudo que consegui extrapolar do que estava acontecendo naquele momento. O projeto de limpeza das masmorras, o fundo de apoio para clãs pequenos e médios, e o fundo de apoio aos aventureiros do Skyat. Eles achavam que eu estava sendo extremamente generoso ao criar esses programas, e presumiram que era a hora deles brilharem. Eles estavam tentando me fazer investir mais, já que eu já estava investindo neles de qualquer forma. E sobre os negócios de poções da Guilda Azul? Padre Lake Leone, o que acha disso? Tenho uma ideia de como podemos melhorar a condição da federação. Tenho certeza que essa ideia vai te surpreender. Posso perguntar se há alguma ideia que chamou sua atenção entre as que acabamos de apresentar. Padre Lake Leone. Padre Lake Leone. Essa também. Padre Lake Leone. Padre Lake Leone, o que acha disso? Padre Lake Leone. Isso é realmente ótimo. Forcei-me a sorrir. Comecei a apoiar a federação por bondade, mas esses mosquitos estavam me fazendo parecer mal. O santo do continente estava lutando por causa desses mosquitos. Eu parecia miserável, pois não conseguia fazer nada além de sorrir em meio ao vórtice de atenção indesejada. Eu estava claramente sorrindo, mas meus olhos estavam cheios de decepção e nojo. Fiquei tão decepcionado e enojado com eles que senti dor. O cardeal honorário teve o destino doloroso de ser obrigado a amar tudo e todos no continente, então a sensação de decepção não era nada familiar para mim. É realmente difícil. Eu estava ficando cansada. É realmente doloroso. Isso não é o que eu queria. É realmente difícil. Minha visão estava ficando turva, e as pessoas ao meu redor de repente pareciam monstros cheios de desejos. Apesar de eu começar a ficar sem fôlego, continuei sorrindo. Sim, continuei sorrindo mesmo lutando sob os desejos e a ganância dessas pessoas. Não sei o que fazer. Alguém, me ajude. Alguém. E foi então que Skyat, que estava discretamente procurando uma oportunidade, se voltou para os senadores e disse: Pessoal, por favor. No entanto, Skyat não conseguiu terminar a frase, pois o bandido barbudo apareceu na minha frente, antecipando na perseguição. O bandido barbudo parecia uma montanha gigante.
Ele parecia tão confiável aos meus olhos. O padre Lei Kyong parece cansado, disse Gregory. Esse senhor Gregory, eu. Padre Lei Kyong parece cansado, repetiu Gregory. Ah. Mestre Gregory, o que você está, pai? Lei Kyong. Parece. Cansado, repetiu Gregory. O santo da luz não pôde fazer nada além de agarrar a manga do meu salvador, o bandido barbudo. Desculpe, mas você deveria parar por aqui. Isso é não agendado, e temos um trabalho importante a fazer aqui. O padre Lei Kyong e eu também temos assuntos que precisamos discutir em particular, então eu agradeceria se todos vocês saíssem hoje, explicou Gregory. Mestre Gregory, você está sendo rude, disse um senador. Estamos tendo uma conversa com o padre Lei Kyong agora. O que você pensa que está fazendo? Outro senador gritou. E foi então que Gregory disse com voz grave, eu disse. Tem alguma coisa. Preciso conversar com ele. A voz do Gregory soou tão mortal que fiquei preocupado com a possibilidade de ele estar sendo hostil com eles. Agarrei firmemente a manga de Gregory enquanto me escondi atrás dele. Olhei para Skyat e vi que seus olhos vermelhos estavam cheios de desespero. Parecia que tinha sido esfaqueado pelas costas. Desculpe, Skyat. Sou um investidor que não consegue viver sem um agente forte e confiável. Regressor Instruction capítulo 1031, limpeza, 14, droga. A situação piorou. Eu, não podia deixar continuar assim. Quando tudo começou, me fiz essa pergunta, mas claro, não ia conseguir resposta. Eu não estava em uma situação favorável de jeito nenhum. Independentemente da situação pós-guerra, os membros das supernovas, inclusive eu, estavam se fortalecendo sob a proteção do cardeal honorário. Gerenciar os fundos de apoio que recebíamos diariamente já era difícil, mas precisávamos manter um registro rigoroso de como esses fundos eram usados, o que tornava o trabalho administrativo ainda mais complicado. Com o passar dos dias, o grupo foi crescendo cada vez mais. O valor do investimento era algo que eu nunca conseguiria encontrar, mesmo que trabalhasse a vida toda. Eu poderia organizar umas festas toda noite, mas ainda assim não conseguiria usar todo aquele momento. Como líder que lideraria o continente no futuro, meu nome podia ser ouvido em todos os lugares. Skyat. Eu era o mestre de uma guilda localizada em Ohio, que ficava basicamente nos arredores da Federação. Todo mundo me chamava de Supernova quando eu completava várias expedições sozinho na masmorra tutorial. Consegui chamar a atenção da Federação e da União, mas foi aí que minha carreira terminou. Me estabeleci em Ohio, pois era perto do governo central da Federação, mas não demorou para perceber que a Federação não estava no centro do continente. Menos de um ano depois, soube da existência da República, do país sagrado democrático, da união dos outros e das nações neutras. Comparada a eles, a Federação era fraca. Achei que algo poderia mudar. Provavelmente foi só um pensamento subconsciente meu. Todo dia era igual, mas eu não era mais um perdedor como antes. Eu tinha me tornado protagonista. Skyat estava sempre no centro das atenções. Ao contrário dos outros que não conseguiram se adaptar à vida aqui e acabaram caindo, eu era uma figura poderosa para quem todos tinham grandes expectativas. Caso contrário, eles não teriam me dado o apelido de Supernova. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou ansiosa pelo meu futuro. Imaginei viver a vida de um protagonista de um romance, uma quadrinho ou uma história épica. Eu ia em aventuras legais com meus companheiros. Eu teria um trabalho especial e aceitaria missões que outros nem sonhariam em aceitar. No entanto, a verdade é que eu era apenas um papel coadjuvante, não um protagonista. Não, espera, eu nem tinha um papel coadjuvante. Pessoas talentosas como eu estavam por toda parte, como areia na praia, e eu não consegui conquistar nada. Comparado a Lei Kyong, o cardeal honorário do Sagrado País Democrático, e Kim Il-sung, a espada do pôr do sol, eu era inútil. Seus diários de aventura e missões estavam sempre cheios de surpresas, e eles sempre tinham companheiros fortes, belos e únicos ao seu redor. Toda vez que algo acontecia, eles estavam sempre no centro disso. Quando as coisas pioravam, um único comentário deles decidia o destino de uma nação ou grupo. Eles já eram os protagonistas do continente. Era injusto. Eu sabia que era bobo, mas era assim que eu me sentia. Eles chegaram aqui antes de mim, então era injusto que nossos papéis fossem decididos assim. Eu realmente não tinha experimentado nada. Eu não tinha passado pela Guerra Republicana,
pelo incidente da invocação da 27ª Legião e pela Guerra dos Deuses Exteriores. Não passei por nada. Eu não poderia ter a oportunidade de me mostrar ou ficar ainda mais forte. Aventureiros convocados na Federação não tinham muitas oportunidades de subir na hierarquia, e eu acreditava que era injusto. Acho que é injusto quando testemunhei Lei Keong se transformar no monarca da luxúria e do sono eterno. Meu instinto me disse que era minha chance. Era minha chance de me tornar o protagonista novamente e acabar com todas as desigualdades. Meu jogo deu resultado, e o cardeal honorário concordou comigo. Tudo estava indo bem. Estava indo bem. Droga. Sr. Skiat, disse minha assistente. Sim, sobre a agenda de hoje. Desculpe, mas o padre Lei Keong disse que algo aconteceu. Ele pediu que você se encontrasse com ele da próxima vez, meu assistente me disse. Você sabe para onde o padre Lei Keong está indo? Perguntei. Acreditamos que ele está com o Sr. Gregory. Minha assistente respondeu. Estrondo. Droga. Droga. Gregory de novo? Outra vez? O que há para ver naquele porão? Droga. Será que ele não sabe o que é mais importante? Ele sabe. Então por quê? Parei. Posso informar que você... No caminho? Minha assistente me perguntou. Não, tudo bem. Tudo bem, respondi. Se eu fosse para lá, ele provavelmente me trataria como uma tola. Porque ele é tão obcecado com a limpeza das masmorras. É por causa do projeto de restauração da Federação. Ele acha que esse projeto pode mudar a Federação. Ridículo, murmurei. No fim, éramos apenas uma equipe de limpeza para o país sagrado e democrático. Não é diferente de nos dizer para viver dos restos do sagrado país democrático. Mesmo que ele conseguisse resolver a questão da pobreza aqui, seria apenas tratar os sintomas em vez de resolver a raiz. O continente sempre teve seu próprio jeito de desenvolver as coisas, mas nada mudaria se eu apenas ficasse parado de braços cruzados. Seria significativo se eu assumisse o comando e fizesse algo por conta própria. Tive que crescer o grupo e ficar mais forte. Eu precisava ficar forte o suficiente para que ninguém me menosprezasse. Eu precisava realizar feitos que fizessem o continente me reconhecer. Eu precisava construir uma história sobre mim mesmo, assim como o cardeal honorário, o espadachim do poente, o arquimago e a rainha mercenária. Não é hora de limpar tudo. Esse era o momento de comprar masmorras e continuar em expedições. Eu precisava estabilizar nosso grupo e ficar forte o suficiente para derrotar aquele porco da Guilda Azul. O cardeal honorário acaba de deixar a masmorra e agora está indo em direção à República. Dizem que ele está marcado para almoçar com o comandante Jin Cheong. Minha assistente me informou. E Gregory? Perguntei. O Sr. Gregory não está com ele, respondeu minha assistente. Não acredito que cheguei ao ponto de ficar aliviado com uma notícia dessas. Não acredito que a notícia de que Gregory não está com ele me deixa tranquila. Ufa. Acho melhor irmos para o santuário, sugeri. O quê? E então? O que você vai fazer? Com a expedição agendada? Perguntou minha assistente. Acho melhor cuidar primeiro do santuário do Santo Toupeira, já que a atenção do padre Lei Keong está nisso. Temos que mostrar a ele que também estamos interessados no projeto de restauração da Federação, respondi. Entendido. Embora eu ache que não vamos tirar nada disso. Murmurei. Ainda tem algum item aí? Acho que não sobrou nenhum item. Vou partir em breve, então por favor avise Gregory, ordenei. Sim, senhor. Droga. Eu não gostei disso, mas tive que entrar na brincadeira por enquanto. Ele realmente está desempenhando seu papel de santo? Droga. Eu tinha certeza de que o padre Lei Keong também sabia, então. Eu realmente não consigo entendê-lo. Ele definitivamente sabia que um único projeto não resolveria a raiz do problema, nem os problemas ao meu redor. A expedição programada foi cancelada, então todo mundo do meu grupo iria participar da limpeza. Eu não tinha certeza se isso ajudaria, mas o padre Lei Keong provavelmente ficaria feliz em saber que tantas pessoas decidiram participar da limpeza. É o que eu também penso. Entrar na brincadeira com o cardeal honorário é prioridade por enquanto. Certo. Vamos fazer o que ele manda por enquanto. Precisamos manter Gregory sob controle. Mas não sei o que aquele incompetente está planejando. Eu não estava exatamente me sentindo confortado, mas meus companheiros pareciam concordar com minha ideia. O portal de dobra nos levou rapidamente para a masmorra, mas fomos recebidos por explosões em vez de vozes. O que está acontecendo? Reforços. Precisamos de reforços.
Levei os não combatentes para fora da barreira. Saía da barreira. Todos os combatentes. Tem um monstro aqui. Cheguei a essa conclusão, pois era comum encontrar monstros em uma masmorra que ainda não tinha sido limpa a fundo. Olhei para meus companheiros e assenti. Então, eles agiram imediatamente. Onde eles estão? Perguntei. Eles estão dentro da barreira. O Sr. Gregory está lutando lá. Entendi, eu disse. Parece que chegamos na hora perfeita. Vamos entrar. Ok. Se você tiver pessoas que possa dispensar, por favor, diga para resgatarem os feridos. Como se camadas de feitiços de proteção não fossem suficientes, eles até erguiam uma barreira. Talvez fosse por causa dos feitiços de proteção e da barreira, mas o ambiente permanecia limpo. Também não consegui ver nenhum trabalhador ferido. Não podia negar que Gregory estava fazendo um bom trabalho na gestão da masmorra. Se não fosse pelo sistema deles, não teria como reagir tão rápido. Por favor. Pensei em querer receber um pouco do crédito. O pior cenário era as pessoas descobrirem que eu não fiz nada e o Gregory receber todo o crédito. Se isso acontecer, poderíamos perder nossos fundos de apoio. Vou entrar, disse. Entendido. O acidente ocorreu no nível -4. Ao chegar ao local, vi Gregory e seus companheiros cobertos de sangue. Havia dezenas de monstros no chão, mas o que chamou minha atenção foi: o que é isso? Ah, Sr. Skiat. Então você veio aqui para nos ajudar? Eu acredito. A Federação conquistou algo grandioso. Eu, Gregory, finalmente tive a oportunidade de retribuir a bondade do cardeal honorário. Exclamou Gregory. O quê? Essa lança. Viu que parecia ser uma lança sagrada cravada na parede. Eu definitivamente já tinha visto isso em algum lugar. Sim, ela se assemelhava à lança de Benigua representada em suas estátuas. O padre Leikyon vai ficar feliz com isso, disse Gregory. Vamos precisar investigar a fundo, mas essa lança provavelmente é a que a deusa Benigua usava quando ainda estava viva. Gregory acrescentou. Eu não fazia ideia de como aconteceu, mas a lança estava na minha mão e voou em direção ao peito de Gregory. Um ruído grotesco ecoou quando a lança fez um buraco em sua carne, seguido por um baque surdo quando Gregory desaba diante de mim. Porqui, tosse. Tosse. Isso é pelo bem da Federação. Gregory, respondi. 1. Ponto de vista de Skiat Regressor Instruction capítulo 1032, limpeza, 15, vê seu ingrato. Tosse. Gregory tossiu. Você sabe o quanto? Padre Leikyon, Kofi. Gregory murmurou. Senti como se minha mente tivesse ficado em branco, mas meu corpo estava se movendo sozinho. Assim que Gregory desabou, um dos membros da guilda dele avançou contra mim com sua espada. Ah! Seu pedaço de merda! Enquanto eu, encarava Gregório, uma flecha voou de algum lugar e atingiu sua têmpora. O grito de Gregory foi interrompido, e ele caiu no chão. Ouvi pessoas tirando suas armas e lançando feitiços. Era óbvio que ia acontecer. Uma briga estava prestes a estourar entre o grupo de Gregory e meus aliados. Ah! Matem todos. Pressa. Pressa. Matem eles. Merda. Rápido, se livra deles. Seus. Como pôde? Senhor Gregory. Senhor Gregory. Ah! Chame um padre. Pedido de ajuda da superfície. Livre-se do sinalizador primeiro. Rápido, lance dispel. Ah! Droga, eu não estava planejando levar isso tão longe. No entanto, realmente não tenho escolha. Tudo isso é pela Federação. Tive que fazer isso para mudar a Federação. Não podemos continuar vivendo como os animais de estimação do país democrático. Minha dor de cabeça latejava de dor enquanto eu justificava minhas ações dizendo que tudo isso era para ver o quadro maior. Algumas pessoas me chamavam de criminoso, mas essa era a única forma. Não tive problemas com Gregory obter poder. Eu não teria tomado essa decisão se ele não tivesse me dito que entregaria aquela lança mítica ao padre Leikyon. Se Gregory tivesse sido mais mente aberta, eu não teria matado ele. Não haveria motivo para isso, afinal. A lança era uma relíquia do país democrático, e Benigua a usava há muito tempo. Era um item histórico. A lança era capaz de mudar o continente, o mundo e até a própria história. Se fosse uma lança comum, eu ficaria satisfeito em encontrá-la como Gregory, mas essa lança não era uma lança comum. Era um tesouro que nunca mais apareceria. Não havia nada mais do que apresentar isso ao país democrático quando isso poderia ajudar a Federação a se reerguer. A lança era inestimável,
Então simplesmente sacrifiquei algo pequeno pelo bem maior. Que homem tolo! Gregory era um homem que só conseguia ver o que estava bem à sua frente. Incompetentes como ele foram o motivo de a federação ter se tornado o que é hoje. Ele havia reduzido o valor da federação ao se transformar em um cachorro. Apesar disso, ele não conseguiu contribuir com nada para o continente. Se ele fosse um pouco mais inteligente, a federação não estaria nesse estado triste. Ele era obcecado pelas pequenas conquistas em vez de olhar para o quadro maior. Se soubesse melhor, não estaria no chão agora. Isso não era crime. Eu simplesmente me livrei de um traidor, um cachorro do país democrático. Assenti e me afastei como se estivesse sendo possuído. Ah! Tosse! Socorro! Você! Traidores! Vocês, criminosos! Eu caminhava em meio a esses insultos. A balança da batalha já havia se inclinado para nós, então não havia a necessidade de eu entrar na luta. Nossos oponentes estavam exaustos depois de lutar contra o monstro e não estavam preparados para nossa emboscada. A emboscada aconteceu num instante, e a batalha já estava terminando antes mesmo que pudessem reagir. Eu podia ouvir e sentir sons estranhos e desagradáveis de Splazing, mas por algum motivo, o chão ensanguentado parecia sagrado para mim. Estranhamente, senti-me animado ao ver a lança chamando para mim. Estendi a mão e senti instantaneamente. É agora, eu disse. Então foi assim que me senti. Eu podia sentir um poder explosivo correndo por mim. É isso. Finalmente pude ver como o mundo parecia nos olhos deles. Se alguém queria estar acima do continente, precisava ser pelo menos tão forte assim. Parecia que eu tinha me tornado um ser transcendente. Havia um muro entre humanos e seres transcendentes, mas a lança na minha mão me ajudou a superar esse muro. No momento, eu estava acima de todo mundo. Eu era um protagonista, e estava em um nível totalmente diferente em comparação com as pessoas daqui. Meu encontro com essa relíquia foi como uma cena de um romance. Isso significava que eu ainda tinha coisas para fazer neste continente, e provava que eu não tinha apenas um papel de apoio. Eu balancei a lança. Tudo o que fiz foi balançá-la uma vez, mas o espaço à minha frente foi destruído. Olhei para trás com um sorriso e vi meus companheiros me olhando enquanto estavam cobertos de sangue. Skiat. O que? Será que agora é isso? Perguntaram. Não deixe isso te afetar. Fizemos a coisa certa, tranquilizei-os. Foi a coisa certa a fazer. Sinto pena do final trágico deles, mas não tivemos escolha. Pense bem no nosso objetivo, reinando a extinção. Nosso objetivo é proteger a paz do continente e devolver o continente corrompido ao seu estado original. Não poderemos mudar nada sem poder, e acabamos de obter esse poder, expliquei. Parece que você não pretende entregar essa arma ao cardeal honorário. Existe alguma forma de esconder isso? Perguntaram. Claro. O que está feito, está feito. Felizmente, a superfície ainda não ouviu essa notícia, e provavelmente é por causa dessa barreira. Aquele, Gregory. Ele cavou sua própria cova. Eu disse. Então, qual é o nosso próximo plano, Skiat? Perguntaram. Só quero que todos vocês se lembrem disso. O que aconteceu aqui foi um acidente. Antes de chegarmos aqui, Gregory e seu grupo já estavam lutando contra o monstro. Entramos na luta, mas não conseguimos salvá-los. Acho melhor a gente dizer isso, disse a eles. Não me sinto confortável com isso, comentou um deles. Mas é necessário. Será o nosso fim se sairmos assim. Então por favor, verifique se há espelhos da deusa por perto. Reinando a extinção, vai até a entrada e proíba a entrada de qualquer um. Robin Hood de Frenzy, quero que você limpe este lugar para que os guardas não encontrem nada, ordenei. Entendi. Entendido. Ele era confiável. Ele poderia facilmente arruinar os rastros para que os Rangers não soubessem o que havia acontecido. Ele poderia fazer parecer que Gregory e seus membros da guilda foram aniquilados pelo monstro. É uma corrida contra o tempo. E foi quando vi alguém se mexendo. Uou. Você. Desgraçados sujos. Vê seus ingratos tolos. Seus hipócritas sujos. Gregory se levantou devagar, com um buraco no peito. Obviamente, ele estava gravemente ferido. Ele estava tão ferido que estava realmente morrendo. A respiração dele era ofegante, e parecia que ele estava no limite só de ficar na nossa frente. Como você pôde trair Padre Leicleone, Kofi? Como? Gregory questionou. Teria sido ótimo se você não tivesse se levantado, Gregory, eu disse. Como você pôde? Gregory repetiu. Fiquem para trás, todos.
Estarei com ele nos seus últimos momentos. Ele foi um tolo corrompido que transformou a Federação no que é hoje, mas também é um grande homem que contribuiu muito para a Federação. Então matá-lo com essa lança é o mínimo que posso fazer por ele, disse. Como ousa? Gregory gritou. Você ficou fraco, Gregory. Não, eu simplesmente tinha ficado mais forte. Eu estava transbordando de tanta força que não conseguia contê-lo. O gigante à minha frente já foi um homem poderoso que dominou a Federação, mas aos meus olhos ele parecia uma criança agora. Vê-lo avançar contra mim como um tolo com seus ferimentos me lembrou de um herbívoro investindo na boca de um tigre. Eu nem precisei usar meus poderes, pois eu era um ser transcendente, enquanto ele era apenas um ser humano moribundo. Houve um estrondo quando minha lança e sua manopla colidiram. Vi sua manopla despedaçar. Tudo que posso dizer é que sinto muito, eu disse. Você, babaca. Padre Leikyoong, L. Padre Leikyoong aqui, Padre Leikyoong aquilo. É só isso que você pode falar? Você também viu, não viu? Isso? Monstro, perguntei. Eu não. Ver qualquer coisa. Isso não era. Kofi. Padre Leikyoong. Você sabe quanto ele. Este lugar. Nós. Gregory murmurou. São pessoas como você que arruinaram a Federação, Gregory. Você já considerou que aqueles que estavam ocupados demais seguindo-lhe foram os que colocaram o continente nesse estado? Todo mundo está fechando os olhos para isso. Eles sabem, mas estão fingindo ignorância. Isso parece uma situação normal para você? Perguntei. É porque o continente precisa dele. Você. Gregory disse. O que você disse? Perguntei. A razão. Todos decidiram esquecer o que viram naquele dia. E por quê? Eles nem se deram ao trabalho de falar sobre isso. Isso é, eles acreditam nele. O continente ainda precisa dele, e acreditamos que ele vai nos levar a um futuro brilhante. A razão pela qual os céus mandou o Padre Leikyoong de volta para nós. O motivo de lhe ter voltado para o continente. Você claramente foi doutrinado, eu disse a ele. Skiat. Não existem tanta gente, Kofi, que estão dispostos a se sacrificar para outros, para as pessoas desfavorecidas. Padre Leikyoong. Gregory fez uma pausa. Ele está. O continente. Você é louco, Gregory. Você é mais louco do que eu pensava, eu disse. Ele estava morrendo, mas algo no olhar dele me deixou de muito mau humor. O continente ainda precisa. Ele é quem? Quem vai liderar? No caminho certo. Gregory continuou. Tosse. Tosse. Precisamos retribuir. Pela bondade dele. Devemos oferecer a lança. Para retribuir a bondade que recebemos. Gregory disse. Devemos a ele uma dívida de gratidão. Gregory acrescentou. Eu disse. Ah. O tolo moribundo de repente deu um passo à frente. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e fui empurrado um pouco para trás. Mas isso não afetou a situação. Virei para o lado e o ataquei com a lança. Gregory foi lançado contra a parede onde encontramos a lança. Ronco. A parede quebrou, e Gregory desapareceu dentro da parede. Droga. Droga. Olhei atrás da parede desabada e vi o que parecia um abismo. Gregory havia caído no abismo negro como breu. Clang. Você está bem, Padre Leikyoong? Perguntou o comandante Jin. Eu vou. Limpe o vidro para você, acrescentou. Algo está te incomodando? Ele perguntou. Não é nada. Eu só feltro. Inquieto. Por algum motivo. Não é nada, comandante Jin. Desculpe por preocupar vocês. Eu cometi um erro. Disse. 1. Ponto de vista de Skiat 2. Ponto de vista de Leikyoong. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos.